hoje vamos conhecer a história completa de Sodoma e Gomorra na Bíblia. Sodoma e Gomorra eram antigas cidades localizadas na planície do Jordão, na Síria. Essas cidades foram destruídas pelo fogo do céu na época de Abraão e Ló, como narrado em Gênesis 19, versículo 24. A maldade dessas cidades tornou-se proverbial, e o pecado da sodomia, frequentemente ligado a práticas idolátricas, era considerado uma ofensa contra a natureza. Foram tantos pecados cometidos por esses povos que poderíamos fazer uma lista enorme. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. O destino de Sodoma e Gomorra é usado como um aviso para aqueles que rejeitam o Evangelho, mencionado em passagens como Mateus 10, versículo 15, 2 Pedro 2, versículo 6 e Judas 1, versículo 7. O termo é usado em sentido simbólico em Apocalipse 11, versículo 8. Acredita-se que Sodoma estivesse localizada na planície ao sul do Mar Morto, agora coberta por água. O nome ainda é preservado no Monte Jebel Uzdum, Monte Sodoma. Na época de Abraão, 3 anjos vieram visitá-lo, e 2 deles decidiram ir até Sodoma e Gomorra. O Senhor revelou a Abraão que destruiria a cidade devido aos pecados do povo. No entanto, Deus prometeu a Abraão que pouparia a cidade se conseguisse encontrar pelo menos 10 pessoas justas. Quando os 2 anjos chegaram a Sodoma e Gomorra, um homem chamado Ló os convidou para ficar em sua casa. Alguns homens da cidade foram até a casa de Ló, exigindo que lhes entregassem os 2 visitantes para abusar deles. Ló, tentando proteger os anjos, ofereceu suas filhas virgens no lugar deles. Quando os homens furiosos tentaram invadir a casa de Ló, os anjos os deixaram cegos, e em seguida, guiaram Ló e sua família para fora da cidade. Enquanto a família de Ló fugia de Sodoma e Gomorra, Deus fez chover enxofre ardente sobre a cidade, destruindo todos os homens, animais e vegetação. Os anjos advertiram Ló e sua família para não olharem para trás, mas sua esposa desobedeceu e foi transformada em uma estátua de sal quando olhou para trás. O nome Sodoma significa queimando, e era uma cidade no vale de Sidim, mencionada em Gênesis. A maldade de seus habitantes atraiu o fogo do céu, que a destruiu. Essa cidade e sua destruição são frequentemente referenciadas nas Escrituras, em passagens nos livros de Deuteronômio, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Sofonias, Mateus, Romanos e 2 Pedro, entre outras. Não foram encontrados vestígios dessa cidade ou das outras cidades da planície, tamanho foi seu desaparecimento. No entanto, acredita-se que as cidades da planície ficavam na extremidade sul do Mar Morto, perto de um monte de sal chamado Jebel Uzdum, a colina de Sodoma. Alguns argumentam que elas estavam na extremidade norte do mar, mas a evidência parece apontar para o sul. Há um debate sobre se Sodoma estava na extremidade norte ou sul do Mar Morto, com evidências conflitantes. O relato de Gênesis parece sugerir o norte, mas tradições e nomes geográficos indicam o sul. Quanto à catástrofe que devastou a cidade e a região de Sodoma, é difícil formar uma imagem clara. Algo definitivamente aconteceu, mas os detalhes científicos são escassos. Supõe-se que tenha envolvido um poderoso temporal, acompanhado de quedas de meteoritos que incendiaram o solo saturado de betume usado na construção da cidade. Esse incêndio pode ter feito com que a planície afundasse abaixo do nível do Mar Morto, submersa pelas águas. O nome Gomorra, que significa submersão, era uma das 5 cidades na planície de Sidim, que foram destruídas pelo fogo divino. Essas cidades estavam localizadas nas proximidades do que hoje conhecemos como o Mar Morto. A cidade de Gomorra sempre é mencionada em conjunto com Sodoma, e ambas servem como símbolos de impiedade e maldade. Sua destruição serve de exemplo para aqueles que praticam a impiedade. Assim como Sodoma, Gomorra ficou famosa por sua maldade, a ponto de seus nomes serem sinônimos de pecado em muitas passagens bíblicas. Sodoma foi uma cidade marcada por uma maldade generalizada. Seus habitantes haviam afundado em uma depravação chocante. Eles se dedicaram a práticas abomináveis, especialmente a imoralidade sexual que mais tarde ficaria conhecida como sodomia. Essa maldade atingiu níveis inimagináveis, e todos, jovens e idosos, de todas as partes, participavam dessa corrupção. Sodoma havia atingido o auge da perversidade, tornando-se sinônima de degradação moral. A prática desse pecado é mencionada em Romanos 1, versículos 26 e 27, e é considerada tão repugnante que é chamada de sodomia.
lembrando-nos das terríveis consequências para aqueles que se entregam a ela. O povo de Sodoma não apenas praticava esses atos depravados, mas também os defendia com agressividade e até mesmo recorria à violência para perpetuá-los. Isso mostra o quão ousados e desavergonhados eram em sua maldade. A história de Sodoma serve como um exemplo sombrio e um lembrete das consequências devastadoras da depravação e da rejeição da virtude. Parando para refletir um pouco sobre o assunto, eu fico imaginando: será que estamos vivendo em um Sodoma e Gomorra nos dias atuais? Será que a perversidade e depravação daquele tempo era maior do que a que temos hoje em dia? O que vocês acham? O mundo de hoje é melhor ou pior do que no tempo de Sodoma e Gomorra? Deixe seu comentário. Gostaria de entender qual a sua visão da sociedade atual. Mas voltando à história, naquela manhã Abraão, o escolhido de Deus para ser o pai de muitas nações, retorna ao local onde anteriormente intercedera com fervor diante do Senhor. Sua petição a Deus era clara. Ele implorava que as cidades pecadoras fossem poupadas da ira divina. Na noite anterior, essas cidades estavam prestes a enfrentar o julgamento de Deus devido à extrema perversidade de seus habitantes. A conversa entre Abraão e Deus começou com uma pergunta essencial: você destruiria os justos juntamente com os ímpios? Abraão indaga se a presença de 50 pessoas justas seria suficiente para poupar a cidade. E Deus concorda. No entanto, a conversa continuou, com Abraão buscando desesperadamente encontrar um número menor de justos que poderiam salvar a cidade. Finalmente, eles concordam que, mesmo se apenas 10 justos fossem encontrados, Deus não destruiria as cidades. No entanto, à luz da manhã, Abraão olha na direção de Sodoma e Gomorra e vê densa fumaça subindo da terra, como a fumaça de uma fornalha. É o sinal do julgamento divino que caiu sobre essas cidades. Neste momento, Abraão compreende com tristeza que nem mesmo 10 pessoas justas puderam ser encontradas nas planícies circundantes que ainda adoravam o Senhor Deus. Com o olhar percorrendo a devastação de Sodoma e Gomorra, Abraão é confrontado com a firmeza do julgamento de Deus. Não restou nada, nem pessoas, nem vegetação. Por causa de sua rebelião contínua contra o Criador, os habitantes destas cidades não apenas pereceram na terra, mas também enfrentaram a eterna separação da presença de Deus. A história de Sodoma e Gomorra perdura como um aviso à humanidade. Deus é cheio de amor e compaixão, mas também é santo e justo. O Criador de todas as coisas não pode ter relação com o pecado e a impiedade, e a rebelião contra o Altíssimo não será permitida indefinidamente. Um Deus santo exige justiça, e a ira desencadeada sobre Sodoma e Gomorra é um prenúncio da justiça final que virá no dia do juízo. O apóstolo Pedro escreve que Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Além disso, ele afirma que os céus e a terra atuais estão reservados para o fogo no dia do juízo e da destruição dos ímpios. Entretanto, essa história também revela a grande misericórdia de Deus, pois Ló e sua família foram poupados do horror do enxofre ardente. Deus conhecia a depravação extrema da cultura de Sodoma e das planícies circundantes e sabia que essa maldade contínua guerreava contra a alma de Ló. Deus é amoroso, compassivo e cheio de misericórdia. No entanto, não podemos ignorar sua santidade. Mesmo que pareça que os ímpios escapam impunes, o pecado e o julgamento estão entrelaçados. Um Deus santo exige isso. A tragédia de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas é usada nas Escrituras como um aviso severo e um exemplo do mal. Deuteronômio nos fala de uma terra que se tornaria um deserto de sal e enxofre, como a destruição de Sodoma e Gomorra. Isaías alerta sobre aqueles que exibem seu pecado abertamente, como Sodoma fez. O Evangelho de Lucas compara os dias de Ló com o dia da revelação do Filho do Homem, quando o fogo e enxofre caíram do céu. E Judas nos lembra que Sodoma e Gomorra servem como exemplo daqueles que enfrentam o castigo do fogo eterno. Então, por que deveríamos ouvir esses avisos? Porque essa história nos ensina que Deus é amor, mas também é justo. A justiça divina não permite que o pecado passe impune. Portanto, é fundamental levar a sério esses avisos e viver de acordo com os princípios divinos, lembrando que a rebelião e o pecado não passam despercebidos por um Deus santo. A história de Sodoma e Gomorra é um testemunho eterno do equilíbrio entre a santidade e a misericórdia de Deus. É um lembrete de que a justiça divina é uma realidade, e a obediência a Deus é essencial.
Os pecados de Sodoma e Gomorra não se resumiam apenas a perversões sexuais. A arrogância era predominante entre os habitantes dessas cidades, que estavam cheios de si mesmos e ignoravam as necessidades dos outros. Ezequiel 16, versículo 49, nos diz que eles eram arrogantes, autoindulgentes e indiferentes aos pobres e necessitados. A depravação dessas cidades afetou profundamente a família de Ló. Ló implorou aos seus genros que fugissem da iminente ira de Deus, mas eles zombaram dele. Além disso, a esposa de Ló olhou para trás durante a destruição e foi transformada em uma coluna de sal. No entanto, vemos que a misericórdia concedida a Ló estava ligada diretamente às orações de Abraão. As orações e petições de Abraão tiveram um impacto significativo. Quando Deus destruiu as cidades, ele lembrou de Abraão e resgatou Ló da catástrofe. O trágico destino de Sodoma e Gomorra destaca como essas pessoas rejeitaram várias oportunidades de se voltar para o Deus vivo. Foram resgatados por Abraão, testemunharam seu ato de adoração com Melquisedeque e tiveram um homem justo, Ló, vivendo entre eles. No entanto, eles escolheram rejeitar a verdade. A história da destruição de Sodoma e Gomorra nos lembra do alto preço da rebelião contra Deus. Foi um evento de terrível juízo divino, que ocorreu devido à extrema depravação das pessoas dessas cidades. Mas essa história também nos lembra que Deus enviou seu próprio Filho para abrir um caminho de redenção. Na cruz, Jesus assumiu o peso de todos os pecados, os nossos e os de todos, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. 3 dias após sua crucificação, ele ressuscitou dos mortos, derrotando o pecado e a morte de uma vez por todas. Cada um de nós falha em alcançar a santidade de Deus, mas ele providenciou um caminho por meio do sacrifício de seu Filho, Jesus. A contínua rejeição de Cristo leva à morte e à destruição, resultando em uma ira divina ainda mais terrível do que a experimentada em Sodoma e Gomorra. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi o cumprimento perfeito das exigências da justiça divina, pagando o preço pelo pecado. À medida que contemplamos as ruínas de Sodoma e Gomorra ao lado de Abraão, devemos abordar essa cena antiga com humildade e gratidão pelo sacrifício de Jesus. Que possamos nos afastar do orgulho e do egoísmo que levam à destruição e buscar a oferta de salvação de Deus. E cheios de alegria, possamos investir nossas vidas na incrível aventura de amar a Jesus e compartilhar seu amor e esperança com o mundo. O melhor lugar para conhecer as histórias dos personagens bíblicos é na Bíblia. Então gostaria de convidar a todos vocês a lerem a Bíblia todos os dias. Estou deixando aqui, no primeiro comentário fixado, a sugestão da Bíblia que uso para meus estudos bíblicos e as que minha família tem aqui em casa. Fiquem conosco para mais histórias inspiradoras. Deixe sua sugestão de quem você gostaria de conhecer melhor a história. Não se esqueça de se inscrever, comentar e deixar o like. Até a próxima. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.